E o Dia dos Professores está chegando, é amanhã. E essa profissão tão linda e importante também pode ser desafiadora. E para ajudar quem sempre está disposto a nos ensinar, hoje vamos conversar com a psicóloga escolar, a Priscila Tobias, sobre a saúde mental dos professores. E para poder falar mais sobre a vivência real da docência, vamos receber aqui no estúdio também a professora Jucenilce. Sejam bem-vindas, meninas, no Ver Mais. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Vamos conversar aí com quem vai ter o dia amanhã, que é a Jusce. Jusce, você comentou que já está há muito tempo trabalhando aí com as crianças, hoje na coordenação. Como é essa experiência e quais são os desafios hoje em dia da sala de aula? Primeiramente, eu gostaria de desejar um feliz Dia dos Professores amanhã para esses guerreiros, né, Duda, que estão aí no dia a dia. A gente assim, ó, começa a estudar pensando, não, eu vou fazer pedagogia. A faculdade não prepara você para a sala de aula. É só com o tempo, a experiência. E os desafios são múltiplos, porque além dos baixos salários, hoje a saúde mental do professor está bastante comprometida. Então, se você não tem uma saúde mental boa, você não consegue ensinar direito às crianças, porque isso afeta diretamente a tua maneira de ensinar. Com certeza. E teve toda uma questão ali de pandemia. As crianças hoje são muito ligadas à tecnologia, que a gente falou semana passada. Isso também influencia hoje em dia no ensinamento? Muito, muito. Às vezes o professor não consegue acompanhar todo esse processo, então a criança vem com muita ansiedade, eles têm excesso de telas, muito, são filhos do quarto, às vezes, e essa ansiedade tem causado bastante dificuldade. Então você imagina, o professor com dificuldades para poder ensinar, porque já está com a saúde mental assim, né, ruim. Mas a criança que chega com um monte de demandas, porque não é só você alfabetizar, ensinar, você precisa acolher essa criança também. Então, os desafios são muitos. Com certeza, eu imagino. E Priscila, você que trabalha nesse meio também, atendendo os professores, os alunos, como a gente pode ajudar esses professores de alguma forma? Então, Eduarda, como a professora Jusce trouxe, são inúmeras demandas que fazem com que aconteça, né, o adoecimento psíquico dos professores. Ela relatou, né, nós temos 3 cenários, e é importante eu falar porque eles são muito importantes, que é a pré-pandemia. Então, esse professor, ele já vinha, né, em esgotamento mental, tanto que nós tínhamos um número de professores afastados em decorrência da síndrome de burnout, um número altíssimo. E aí chega a pandemia e potencializa tudo isso, né? Então o professor, ele teve que se adaptar muito rapidamente às novas tecnologias e isso gerou ansiedade, gerou estresse, gerou sintomas depressivos e tudo isso foi se somatizando, ou seja, professor que não conseguia dormir durante a pandemia, né? A maioria dos professores, então, mulheres, mães, e aí tiveram uma hiperconvivência com os seus filhos, e aí você não tem aquele direcionamento de papéis, então agora eu sou professora, agora eu sou mãe, não, era tudo junto e misturado. Tudo isso potencializa cada vez mais negativamente. Depois desse cenário da pandemia, a gente acolhe, na verdade, esse professor volta à aula presencial sem acolhimento psicológico. Não são todas as escolas que têm o profissional da psicologia escolar. Então, os holofotes e os direcionamentos eram voltados ao acolhimento dos alunos e não dos professores. E tudo isso teve um impacto muito negativo na saúde mental. E como as escolas, mesmo as que não têm condições, as públicas, de ter um psicólogo ali dentro, podem trabalhar esse tema com os professores? Através de formação continuada. Nós precisamos levar essa informação aos professores.
né, através das nossas formações. Esse assunto precisa estar em pauta, como ele está hoje aqui na NDTV. É um assunto importantíssimo, a gente precisa falar cada vez mais sobre saúde mental do professor. O professor precisa ter conhecimento de que forma que ele identifica sinais e sintomas, né? De que forma que ele pode também pedir ajuda, porque tem muito a questão do estigma, Eduarda. O que é o estigma, né? É relacionado à saúde mental. O professor tem dificuldade de pedir ajuda, de reconhecer que ele não está bem, principalmente professores homens, né? Porque nós temos toda essa questão histórico-cultural da sociedade, também de que homem não chora, de que homem precisa ser forte o tempo todo, e não. A gente precisa levar esse conhecimento para que esse professor cada vez mais possa identificar, e aí nós criamos uma rede de cuidado e proteção, seja na escola, na universidade, em qualquer outro espaço, né? A questão da carga horária. Eu lembro, pelo menos na época que eu estudava, que os professores trabalhavam em 3, 4 escolas com realidades diferentes. Isso também pode afetar? Afeta muito, muito. O professor com carga excessiva de trabalho, que não tem momentos de pausas. A gente precisa ter esses momentos de autocuidado, e eu convivo com vários professores que têm uma carga horária excessiva, né? E que isso sim vai impactar na saúde mental, né? Professores somatizando, que não conseguem dormir à noite, né? Dificuldade também de concentração, de memória. É importante ressaltar que a saúde mental, ela impacta sim a prática pedagógica, a prática docente, o manejo em sala de aula. Então é um conjunto, né? E Ju, se você mesmo já atuou muitos anos, atua com as crianças e atua também na universidade, é isso? Qual é a diferença que tu sente com as crianças e com os jovens? Apesar, você pensando a criança e o jovem, que hoje é a maioria nas universidades, pensando em estudante, talvez eles não se diferenciam muito, porque também vivem um estado de ansiedade, do dia a dia, talvez a criança fique mais em casa, sem os pais, porque eles têm que trabalhar, têm que ir fora, mas aí o estudante da universidade precisa trabalhar, precisa estudar, então tudo isso mesmo gera uma grande ansiedade. E o professor universitário também, ele batalha bastante. A gente pensa assim, não, o professor universitário é mais de boa do que um professor estadual ou um professor... Não, o impacto da saúde, né, Priscila, é tanto do professor que dá aula lá na universidade, quanto aquele que dá na escola pública. Talvez com demandas diferentes, mas essa ansiedade, essa falta de tempo até tem gerado, principalmente nas crianças que estão crescendo, agressividade, irritabilidade. Além hoje tem muitas doenças que as crianças já nascem com dificuldade de aprendizagem. Então, isso é um pouco complicado para os professores, porque tudo você tem que ir aprendendo também. O professor não pode parar. O professor tem que continuar estudando, continuar estudando. E nessa questão de continuar estudando, o que mudou lá do começo, quando você foi para a sala de aula, para hoje? Tanto negativo quanto positivamente também. Eu acho que as crianças talvez ouviam mais. Tinham um pouco mais de disciplina. Há uns 20 e tantos anos atrás, né? Hoje eu já estou com os filhos dos meus alunos. Talvez um pouco mais de disciplina, eram um pouco mais calmos, não que não tivesse criança que fosse agitada, mas não tinha tanta tela, eles brincavam mais, eles conseguiam lidar melhor com os sentimentos. A gente não ouvia tanta criança com dificuldade de expressar o que está sentindo, porque hoje a criança se fecha muito. E ele fica o tempo todo ali no celular, na tela, e ele acaba não conversando com a família. E às vezes acontecem coisas ruins, como, né, já aconteceram, e os pais nem se dão por conta,
Porque não, mas ele era calmo, mas ele vivia no quarto, mas ele estava bem. Não tinha sinais aparentes dessa agressividade, desse mal-estar. Então, e eles brincavam, claro, brincavam muito mais, né? Com certeza, eu imagino. E, Priscila, como os professores podem ter esse alerta? Não, eu preciso de cuidado também. Agora é hora de parar de cuidar do outro e procurar uma ajuda para mim. Sim, então assim, Eduarda, quando a gente fala de saúde mental do professor, nós trabalhamos com duas frentes. A primeira é da universidade e da escola. A gente precisa desenvolver esse ambiente facilitador do cuidado socioemocional, ou seja, uma escola que sente, onde esse professor possa ser ouvido, onde tenha espaço de escuta, de acolhimento e tudo mais. E o professor tem a questão da autorresponsabilidade, que é, eu preciso cuidar de mim. Né? A partir disso, a gente trabalha com a ética do cuidado, que é o cuidado de si, o cuidado do outro e o cuidado da escola ou do ambiente. Então, tem coisas que só eu vou fazer por mim. Práticas de autocuidado é um exemplo. Eu preciso tomar água, eu preciso fazer um exercício, eu preciso ter uma alimentação balanceada, eu preciso ter momentos de pausa, de lazer com a minha família. Tudo isso vai impactando positivamente na minha saúde mental, mas primeiro eu preciso ter consciência disso. Então, é importante trazer essa consciência para esse professor, da questão do autocuidado. Então aí fica a dica para os professores que estão nos assistindo e a gente já deixa um abraço adiantado amanhã pelo Dia do Professor. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você, Eduarda. Feliz Dia dos Professores.